Olá, você que está nos assistindo nesse vídeo especial sobre a reforma administrativa. Nós chamamos como convidado hoje para explicar o teor da matéria que tem sido debatido no Planalto, o ex-diretor de Relações de Trabalho, Vladimir Nepomuceno, diretor da Insight Assessoria e consultor do Movimento Sindical. Quero agradecer sua participação, Vladimir, aqui. Muito obrigada. E queria começar pedindo para você explicar o que se sabe até o momento sobre a matéria, né? O governo falou de fazer um contrato temporário com os novos servidores, um temporário de 10 anos aí, falou de acabar com a estabilidade, depois voltou atrás, né? Na semana passada houve uma reunião de Bolsonaro com os ministros para discutir a proposta e queria saber o que a gente tem de divulgado aí. Bom, em primeiro lugar, eu agradecer o convite para poder estar aqui participando dessa conversa, que eu acho que é uma de tantas que a gente precisa fazer para manter informado não só o servidor, mas também a pessoa que usa o serviço público, que é afetado direto por essas reformas. Bom, cronologicamente, vou pegar de trás para frente. Semana passada, a imprensa divulgou o que disse o secretário Paulo Ebel numa coletiva sobre uma possibilidade de parcelamento do processo, fatiamento da reforma. Eu acompanhei toda a entrevista. E o que ele falou foi pensando o seguinte: jornalista não entende de administração pública, não vai questionar o que eu vou dizer. Disse, e aí os grandes jornais simplesmente repercutiram. O que ele disse? Que vai sim ser encaminhada uma proposta de emenda à Constituição, tocando em pontos da reforma que ainda não foram tocados, que é uma coisa que a gente vai falar um pouco aqui, mas a reforma já está em andamento. Mas, enfim, vem uma nova proposta de emenda à Constituição. Essa emenda constitucional, se aprovada, ela vai precisar ser regulamentada. Então, precisa de lei. Essa lei, não será uma só, serão várias, vão precisar de regulamentação. Algumas terão alguma coisa que é aplicação direta e imediata, outras não. Vão precisar de regulamentação. E aí vem decretos. Os decretos também do mesmo jeito. Pode ter alguma coisa de aplicação automática, como também pode precisar de regulamentação. E aí vem portarias ministeriais, portarias dos órgãos. Então, o que ele disse é o que eles, por exemplo, não fizeram na reforma da Previdência, que está uma fila gigantesca nas agências, porque o INSS não foi preparado. As normas decorrentes da emenda constitucional que foi aprovada ainda não estão todas prontas. O que vai acontecer é isso. São normas que vão sair, dependendo do resultado da emenda constitucional, vão sair dali. Vão sair algumas coisas que não dependem de emenda constitucional, como está sendo feito agora, por exemplo. Você pega a medida provisória 905, tem nada escrito nela, mas ela diz, revoga-se, aí vem uma lista de itens de outras leis a serem revogados. Num desses itens está sendo extinto o serviço social do INSS. Isso é parte da reforma administrativa, mas está numa medida provisória que, em princípio, não tem nada a ver. Então, não é que vai haver um fatiamento. São formas de usar os instrumentos legais normais em qualquer mudança constitucional. O governo havia prometido uma proposta que englobaria, né, a alteração da estabilidade dos servidores, redução de carreiras, redução de remunerações, com redução também de jornada de trabalho. E me parece que depois dessa reunião, eles vão focar agora na PEC a questão da estabilidade do servidor. A questão da redução de carreiras, e aí seria uma proposta que viria depois. Queria saber do senhor, com toda a sua experiência, nessa redução de carreiras, que são mais de 200 carreiras que existem na administração pública, reduzir do que eles estão falando em cerca de 20 ou 30 carreiras, me parece um trabalho que não é fácil de fazer. E aí gostaria de saber se esse adiamento da redução de carreiras mostraria uma dificuldade do governo de conseguir fazer o que ele está propondo até o momento. Primeiro tem que ficar bem claro o seguinte, isso não é assunto constitucional. Então dizer, não, nós não vamos pôr na emenda constitucional a redução de carreiras, é dizer o óbvio, é chover no molhado. Porque não se faz isso através de emenda na Constituição. Nós temos
desde que a administração pública existe, alteração da estrutura de cargos. Onde você cria cargo, é por lei. Você extingue cargo, se for cargo vago, principalmente, por decreto. Fusão de cargos, é por lei. Ou seja, são instrumentos infraconstitucionais que já existem e já são usados. Então dizer, não, nós vamos deixar para depois a unificação dos cargos, de centenas para dezenas. Não vai deixar para depois. O processo está andando desde 2017. Quem acompanhou o anúncio feito pelo governo Temer em 2017 das mudanças que deveriam ser feitas, deve se lembrar que uma delas era a redução da quantidade de cargos e carreiras. Só que tem um problema, quando eles deram conta da existência de mais de 200 tabelas salariais diferentes, eles chegaram num caso de funil muito apertado. Porque uma coisa é eu dizer simplesmente, eu vou extinguir 2 cargos, vou criar um terceiro substituindo os 2. Dá para fazer? Dá. Mas na hora que fizer isso, as 2 tabelas salariais têm que ser combinadas também. E não pode haver redução salarial. Então vai ter que pensar numa tabela, se vai voltar a antiga vantagem pessoal para o servidor, por exemplo, eu crio um salário que não é o mais alto, então aquele servidor que ganha um pouco mais vai ficar igualado ao que ganha menos e vai ficar com uma diferença como vantagem pessoal a ser incorporada lá na frente. Mas nada disso depende de Constituição. Então dizer, não, nós vamos deixar para depois. Não, é simples. Há 3 anos, os governos Temer e Bolsonaro vêm tentando fazer essa unificação e até hoje eles não conseguiram chegar no fim. Agora, não é uma proposta de Temer, como também não é uma proposta de Bolsonaro. Essa é uma proposta do Banco Mundial, que foi entregue ao governo Temer naquela época e que agora, no finalzinho de 2019, foi apresentado num ato político dentro da Câmara dos Deputados por técnicos do Banco Mundial. E se a gente olhar o que está ali no relatório do Banco Mundial, que está na proposta de Temer de 17, na proposta de Bolsonaro de 19, exatamente a mesma coisa. Quem definiu isso foi o Banco Mundial, que por acaso já tem um projeto tramitando na França com os mesmíssimos pontos do que eles querem fazer aqui. Só que o da França está tramitando há 1 ano. Aqui eles estão querendo acelerar para recuperar o tempo perdido que eles não conseguiram fazer a partir do momento em que Fernando Henrique terminou seu 2º mandato. Vladimir, e qual que seria o interesse do Banco Mundial em fazer essa alteração? Porque o Banco Mundial ele divulgou recentemente uma pesquisa que mostra que a iniciativa privada paga menos do que o poder público, né? Na verdade, eles divulgaram, a manchete era de poder público paga salários muito acima do que a iniciativa paga. O que a gente pode ler como, na verdade, salários baixos pagos pela iniciativa privada, né? Com um salário mínimo que a gente tem de R$ 1.000 atualmente, não dá para sustentar uma família de 4 pessoas. O Diese tem um dado interessante que mostra que, na verdade, o salário mínimo deveria ser de R$ 4.000. Então, se a gente pensar nesse número, os salários do setor público não são tão elevados. Obviamente que existem os cargos altos de elite, mas são uma porcentagem muito pequena. A grande maioria do serviço público ganha ali entre 5 e 6 mil reais, de acordo com o Diese também. Então, por que o Banco Mundial tem interferido na administração pública no Brasil? Na verdade, o Banco Mundial, assim como o Fundo Monetário Internacional, são instituições multilaterais que representam não o conjunto, mas os dominantes. Representam os países chamados Primeiro Mundo. O que o Banco Mundial propõe é redução do Estado nos países dependentes, redução do público. E não por acaso, o sistema financeiro, que também tem assento no Banco Mundial, que também tem interferência no Banco Mundial, que dirige o Fundo Monetário Internacional, eles estão fazendo isso aqui com uma pessoa que foi indicada por eles para ser o ministro da Economia. Porque, como todo mundo sabe, Paulo Guedes foi apresentado a Bolsonaro durante a campanha porque não tinha ninguém para cuidar da área econômica. E aí o sistema financeiro falou, deixa que a área econômica a gente toma conta. E assumiram, criando o Ministério da Economia, fundindo vários ministérios e tudo mais. Na questão da diferença de salário do setor público e privado, eu posso olhar de 2 jeitos. É o que você falou. Eu posso dizer para aquele que está lá embaixo, você está muito longe do que está lá em cima. Mas eu posso dizer para o que está em cima, coitado, ele está muito abaixo de você.
Eu tive, por sorte, visitando alguns países, conversando com dirigentes sindicais de alguns lugares onde não é bem assim. E, por exemplo, nós tivemos no norte da Europa vendo parlamentares. Lá, agora, o parlamento não é mais bicameral, é unicameral. Os parlamentares não têm gabinetes com carros, com um monte de assessores. A assessoria é uma só para todo o parlamento. O salário dele não é muito diferente do que ele ganharia na iniciativa privada se estivesse trabalhando lá. E a diferença de remuneração entre um servidor público e um trabalhador da iniciativa privada é muito pequena, quando não é nenhuma. Mas não é porque o servidor público ganha pouco, é porque o trabalhador que não é servidor público tem uma remuneração adequada com a sua atividade. Então, por que um técnico no serviço público ganha 2, 3 vezes mais? Porque o cara do setor privado ganha mal. Essa que é a situação. Quando você fala que o salário mínimo brasileiro é R$1.000, nós estamos falando de $250, se muito, 200 a 250 dólares. Em lugar nenhum do mundo, você sustenta uma família que tem 2 adultos e 1 ou 2 crianças. Não dá para viver. Um adulto sozinho já não vive com esse dinheiro. Até porque aqui a gente tem saúde praticamente toda privatizada. Educação caminhando para consolidar sua privatização. Moradia, dificilmente alguém consegue uma moradia própria, ainda mais com programas públicos sendo destruídos, empurrando a pessoa para aluguel. Tudo isso significa diminuição de remuneração. A própria ministra Margaret Thatcher, nos idos dos anos 80, quando estourou o boom do neoliberalismo no mundo, foi o início da implantação no Chile, foi perguntado a ela por que na reforma neoliberal que ela fazia no Reino Unido, ela não propunha a privatização da saúde e da educação. Ela disse, não, redução do serviço público é uma coisa, mas deixar a população à míngua também não. E ela era considerada a dama de ferro, a rainha do neoliberalismo na Europa. Aqui não, aqui a ideia é privatiza tudo, inclusive as relações de trabalho totalmente esfaceladas, remuneração fictícia, porque pela proposta carteira verde e amarela e trabalho intermitente, o que significa não ter remuneração garantida. E aí, quem tem alguma coisa é o privilegiado? Não é. Na verdade, o outro é que é o precarizado. Sim. Uhum. E essa situação que nós estamos vivendo, ela é sintomático que exista essa situação logo depois da extinção do Ministério do Trabalho, Ministério do Planejamento, Ministério da Previdência? Você avalia esse momento de precarização tanto da iniciativa privada quanto do setor público como um resultado desse novo rearranjo do governo Bolsonaro? Na verdade, eu não acho que seja resultado do rearranjo. Acho que as duas coisas fazem parte do objetivo. A estrutura do Estado está sendo desmontada. Para você não ter questionamentos, para você não ter organização, para você não ter mobilização, você precariza as relações de trabalho. Você enfraquece a organização sindical, tanto no setor público quanto no setor privado. Você dificulta a pessoa a ter organização, inclusive pessoal, para questionar a sua questão de trabalho, sua questão remuneratória. Ela não tem um contrato correto, ela não tem um salário correto, ela não tem uma organização que cuide dela porque ela está sendo uberizada, como está se dizendo agora. Com que força ela vai conversar com o patrão? Então você cria uma situação de extrema pobreza, de extrema miséria, e aquela história. Para o famélico, qualquer comida é comida. Então qualquer dinheiro é bem-vindo para quem está numa miséria absoluta. E a exploração só aumenta. Nós temos já hoje, nesse processo de 2017 para cá, acentuado no ano passado, 2019, pessoas que entraram através de programas que permitiam isso nas universidades, que passados 4, 5, 6 anos terminaram seus cursos de graduação e agora estão indo para o mercado de trabalho e não estão encontrando emprego. Não tem concurso público, como também não está abrindo vaga para pessoas qualificadas no mercado privado. Então nós temos pessoas graduadas no lugar de técnicos, técnicos no lugar das pessoas mais simples e as pessoas mais simples sem emprego, trabalhando informalmente, vivendo de bico. E é curioso, Vladimir, que o governo aponte a reforma administrativa como a solução de uma suposta crise econômica, tendo-se em vista, por exemplo, que só 10% do funcionalismo público brasileiro está nos cargos federais. Isso é um dado do Atlas do Estado Brasileiro feito pelo IPEA,
né, 57% desses servidores estão nas carreiras municipais e o restante nas carreiras estaduais. Então, me parece também que a redução dos cargos federais não vai ter impacto nenhum nessa superação de uma crise. Não vai ter, e mesmo que mexesse nas três, está mexendo, né, nas três esferas de governo, não vai resolver, até porque a crise não é essa, a crise não é na administração pública. A crise é uma crise econômica, da qual o Brasil faz parte, mas não é uma crise exclusivamente brasileira. Mas o que a gente está vendo aqui é um processo de implantação de um projeto ultraliberal, onde o Estado deveria ser totalmente desmantelado. Então, usa-se muito do servidor público federal para fazer campanha para a população contra qualquer servidor. Se a gente olhar estados e municípios, nós temos servidores públicos da área de saúde, da área de educação, recebendo perto do salário mínimo, alguns o salário mínimo. A maioria das unidades nesta área de saúde e educação não cumpre sequer piso salarial. Tem servidor da área de educação que não recebe o salário mínimo em muitos dos municípios no Brasil. E no serviço público federal nós também não temos marajás, como dizem os 500 mil servidores públicos federais são marajás. Eu queria saber se aquele servidor federal que trabalha no combate a endemias, que trabalha nas escolas federais, nas universidades federais, nos hospitais federais que ainda existem, se algum deles é marajá. Não dá para confundir um grupo realmente muito pequeno, que está no topo da pirâmide, e aí é uma pirâmide muito obtusa, porque lá em cima o pedaço é muito pequenininho. Ali tem. Nós temos pessoas que estão ganhando teto remuneratório, mas quem são essas pessoas? Onde elas estão? E qual o percentual delas na administração pública federal, que já é baixo, e muito menor ainda no conjunto das três esferas de governo? E pela sua experiência também ali dentro do Congresso Nacional, nas articulações, o senhor acha que a reforma administrativa pode ter apoio ali? Estou falando isso porque houve um levantamento da Condicef com relação especificamente à estabilidade, que foi feita no Senado Federal, e só 16% dos senadores se colocaram contrários à estabilidade. O restante ou é a favor da manutenção da estabilidade, ou não se posicionou, né, ou não tem opinião formada. Então, a gente percebeu que existe uma dificuldade também do governo construir esse apoio para uma reforma que, como o senhor disse, né, vai alterar não só as carreiras federais, mas também dos municípios e estados, que são a base dos parlamentares, e que eles sabem que vão sofrer as consequências disso nas eleições seguintes. O senhor acha que é possível construir? Na verdade, a gente hoje tem, na Constituição, o direito de demitir servidor público. Vários já foram demitidos, mas ainda não temos, na legislação, porque a Constituição também fala, demissão por insuficiência de desempenho. O artigo 41 da Constituição diz que pode, mas depende de criação de lei. Sabendo disso, alguns parlamentares já apresentaram, tem mais de um projeto de lei tramitando no Congresso, propondo a demissão por falta de desempenho. A estabilidade, como é dita, na verdade, o que os parlamentares estão pensando? Primeiro, este ano é ano de eleição municipal. Todos os municípios vão ter eleição para prefeito e vereador, e nenhum parlamentar que é candidato a prefeito ou que apoia candidatos a prefeitos das grandes cidades ou mesmo das cidades pequenas no interior vai pegar um microfone e falar que é a favor do fim da estabilidade. Da mesma forma que muitos disseram que eram a favor de manutenção de coisas que votaram contra durante a reforma da Previdência. Nós tivemos uma sinalização durante a reforma da Previdência, onde, como o governo não pagou o dinheiro que tinha prometido para uma boa parcela dos parlamentares, eles derrubaram a proposta de alteração do abono salarial. Foi mantido na Constituição como um sinal para o governo. Você não pagou o dinheiro das emendas que tinha promovido, nós não alteramos isso. Ou seja, vai ser um ano em que o governo vai fazer muita política, e aí é política no sentido direto da política mesmo, mas também política financeira com parlamentares. Nós não podemos esquecer que nós estamos vivendo a legislatura mais conservadora desde o fim da ditadura militar.
Isso aí é um levantamento feito pelo DIAP, analisando direitinho, caso a caso, parlamentar por parlamentar. Na sua maioria, Câmara e Senado não são favoráveis a trabalhadores do serviço público. Para dar uma ideia, metade do Senado é composta de empresários. 30% é composto de profissionais liberais. E apenas os 20% restantes é composto de outras profissões, entre eles um servidor aqui, um servidor ali. Sabendo que estabilidade é uma coisa que pode atrapalhar a campanha municipal, não vão dizer, não vão assumir publicamente. Mas, de qualquer forma, eu acho que cabe a nós que estamos lutando pela manutenção da estabilidade, e aí eu quero deixar bem claro, não é a estabilidade de carreiras típicas de Estado. Porque, inclusive, alguns parlamentares e algumas entidades sindicais estão defendendo estabilidade para diplomata, para delegado da Polícia Federal, para auditor da Receita. E não falam nada que é necessário defender estabilidade, por exemplo, do atendente de um hospital, de um funcionário de escola, de um profissional de saúde numa unidade pública. Essas pessoas precisam de estabilidade para não serem demitidos por prefeitos, por governadores, ou mesmo por dirigentes de órgãos federais, a mando de parlamentares ou políticos. Por exemplo, um servidor do IBAMA que aplicou multa no presidente da República quando era deputado só não perdeu o emprego graças à estabilidade. Ele fez o trabalho dele, fez o correto, perdeu o cargo de chefia que tinha, mas não perdeu o emprego. Graças a quê? À estabilidade. Essa estabilidade é importante. Eu não posso falar só da estabilidade do diplomata, do policial federal, do auditor da Receita. Eu tenho que falar da estabilidade de todos. E, para isso, eu acho que cabe a nós, todas as entidades sindicais, não só de servidores públicos, o servidor vai fazer isso com certeza, mas a entidade sindical do setor privado tem que estar junto, porque se acabar a estabilidade, nós vamos ter colegas perdendo emprego por perseguição política, mas o trabalhador da iniciativa privada vai perder o pouco que tem de atendimento no serviço público. O senhor acha que essa reforma, uma reforma administrativa que tira a estabilidade ou que diminua carreiras, isso seria necessário para aumentar a eficiência no atendimento ao público, que é algum argumento que o Bolsonaro tem usado bastante? Não. Primeiro porque a gente não tem como provar isso. Dizer que o servidor, por ter estabilidade, é um acomodado que não trabalha, não é verdade, porque se alguma coisa funciona no serviço público é graças à maioria dos servidores que trabalham e muito. O que funciona, funciona porque tem servidor lá dentro que dá conta. Então, não vai alterar a qualidade tirando a estabilidade, não vai alterar a qualidade enxugando carreiras, porque nós temos que acompanhar a modernização do processo de trabalho? Temos. Algumas atividades nós temos que atualizar? Temos. Agora, o que nós precisamos é dar formação, capacitação e condições de trabalho para que esse servidor funcione. Porque, por exemplo, servidor do INSS, nós estamos com uma fila gigantesca física nas unidades e tão gigantesca quanto virtual no sistema. Por que isso? Porque o servidor é incompetente, porque o servidor não quer nada, ou porque os sistemas não estão atualizados, ou é porque a estrutura do órgão não está funcionando e o presidente do INSS ainda anuncia que vai fechar 500 agências nas áreas mais carentes, confundindo aquilo ali com loja. Não está vendendo, fecha a loja? Não. Está fechando agência em lugares onde a população é mais necessitada, é mais carente, é zona rural, é periferia, é onde mais se precisa do serviço público. E é isso que tem que ser pensado, na estrutura do serviço público, na reorganização, na reestruturação, na modernização de sistemas e de métodos de trabalho. Depois a gente pode falar de servidor que não quer nada, se tiver algum, como é que corrige. Mas não é tirando estabilidade que vai resolver isso. Queria que o senhor falasse mais dessa necessidade de modernização do Estado. O Paulo Guedes tem falado muito de substituição da força de trabalho por sistemas, por tecnologia. Isso também resolve alguma coisa? Na verdade, da forma que eles estão propondo, não. Porque não está se propondo resolver o problema de conteúdo. Por exemplo, o fato de nós termos hoje 90% do atendimento do INSS por meio eletrônico e 10% presencial não resolveu o problema. Não é simplesmente criando ferramentas
digitais que nós vamos ter modernidade. Não é isso. Você pode ter um analfabeto na frente de um computador, não vai resolver nada. O que nós precisamos é trabalhar junto. A modernização tecnológica, a modernização de rotinas e procedimentos, aliado à formação, capacitação e desenvolvimento do servidor. Investir no preparo do servidor. Porque não adianta também a gente dizer, vamos trocar todos os sistemas e o servidor que está ali não está devidamente atualizado, não está treinado, não está adequado àquela nova tecnologia. Mas o mais importante, a tecnologia que está se propondo é a que precisa para atender a população ou para atender o foco do que o ministro Paulo Guedes vive dizendo, que é economizar, deixar de gastar. Se for assim, você pega todo o dinheiro e tranca no cofre, você não vai ter um gasto, mas também não vai ter investimento, não vai ter nada. Como que a gente poderia corrigir o servidor que não desempenha bem suas funções? Na verdade, você tem que ver vários casos e analisar um a um. Por exemplo, nós já tivemos, na época que eu trabalhava no Ministério do Planejamento, um servidor que tinha um rendimento muito baixo. Tentava-se saber o que estava acontecendo e ninguém sabia. Até que alguém um dia acompanhou esse servidor, conversou com ele, descobriu que ele era dependente químico. Ele não tinha o acompanhamento da família, ele não tinha um acompanhamento médico, ele não tinha um acompanhamento psicológico e ninguém no órgão sabia. A partir do momento em que a chefia procurou esse servidor, falou, nós vamos te liberar 2, 3 vezes por semana para que você faça um tratamento médico e psicológico para tratar do teu problema de saúde, que é dependência química, esse servidor começou a desenvolver muito mais, ele começou a se comprometer com o serviço. O que nós temos que ver é, aquele servidor está na função adequada? É o melhor lugar para ele ou ele está ali por algum motivo diferente? Se está no lugar certo, por que não está rendendo? O que falta para ele? Falta incentivo, falta estudo, falta oportunidade para ele desenvolver, falta estímulo do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista social, psicológico. Aquele servidor tem que ser tratado caso a caso. Não dá para fazer como estão fazendo hoje, que trata servidor como se fosse gado. Porque ninguém trabalha mal porque quer, ninguém trabalha mal porque tem má intenção. Existe um ou outro? Existe. Esses geralmente cometem falhas graves e são demitidos. Agora, aquele que não é mal intencionado, tem que ver qual é o problema dele. Agora, não se faz isso deixando de investir na área de formação, capacitação, acompanhamento social. Por exemplo, serviço social nos órgãos é uma coisa fundamental. A área de desenvolvimento de pessoas tem que ser muito bem trabalhada para que você saiba corrigir o que está errado. Pessoas estimuladas rendem muito. Agora, pessoas que não têm estímulo, que são maltratadas e que quando chegam em casa, ligam a televisão, escutam dizer que por ser servidor público já não presta, essa pessoa não tem estímulo para sair para trabalhar no dia seguinte, vai porque tem um emprego e precisa do dinheiro. Exatamente. Curioso isso do servidor ser visto como marajá, né? O senhor saberia falar um pouco desse histórico, de como que o servidor foi construído nessa figura do privilegiado? Na verdade, você vem de décadas e décadas, né? Andando um pouco para trás, Fernando Collor de Mello, em 89, foi eleito chamando servidor público de marajá. Era a campanha da caça aos marajás. Nós tivemos períodos em que os médicos que costumam andar de jaleco na rua estavam entrando nos hospitais com jaleco escondido na bolsa ou na pasta para se vestir lá dentro, porque na rua, se alguém visse, ia inclusive correr risco de ser agredido. Então, a ideia de que no serviço público tem marajás, ela vem da década de 40, da década de 30, quando não havia concurso público, quando 100% dos que entravam no serviço público era por indicação, normalmente indicação política. Essas pessoas não entravam para a ponta, essas pessoas entravam para a cúpula do serviço público. Eu entrei no serviço público na década de 80. Entrei numa agência do INSS na Baixada Fluminense. Em pouco tempo eu fui parar na presidência do órgão. Eu encontrei ali pessoas que estavam lá da década de 50, que tinham entrado por indicação de senadores, de deputados, de prefeitos, de dirigentes de partido. Todas na cúpula do serviço público. Nenhuma foi indicada para trabalhar na ponta. Nenhuma foi indicada para um trabalho um pouco mais exigido. Mas essas pessoas criaram
para a população a ideia de Marajá. Assim como era criado também naquela época, que o funcionário do Banco do Brasil e da Caixa Econômica era elite. Todo mundo queria um filho que terminasse os estudos e entrasse para o Banco do Brasil, entrasse para a Caixa Econômica. Hoje, são servidores do banco, mas que trabalham muito e, claro, ganham pouco. O discurso do governo parece ser muito contraditório, né? Porque se fala dessa reforma administrativa para aumentar a eficiência, para gerar economia. Entretanto, o Bolsonaro já falou diversas vezes, inclusive durante a campanha eleitoral, que ele é a favor dos cargos comissionados, né? Que para ele, como um presidente que está entrando, saindo depois de anos de um governo em que ele era contrário, ele não queria ninguém ali do governo PT nos cargos altos e teria o interesse de fazer essa substituição por pessoas ali da cúpula dele. Bom, isso, substituir cargos efetivos por cargos comissionados, não altera, né, uma economia suposta aí que ele fala, e reforça também a questão da perseguição, né, de tirar um servidor ali porque estava numa gestão passada e prejudicar o próprio patrimônio público. O senhor concorda com isso? Não, com o governo não tem como concordar. Durante os governos Lula e Dilma, inclusive na gestão do ministro Paulo Bernardo no planejamento, foi editado decreto determinando percentual de cargos de confiança a serem ocupados por pessoas de fora. Nas áreas mais técnicas, nos cargos mais técnicos, o percentual de cargos de confiança a serem ocupados por pessoas de fora é bem menor que a quantidade de servidores de carreira. Nas atividades de direção mais políticas, aí o percentual é maior. Nós temos 50% de servidores e 50% de externos ao quadro podendo ocupar cargo de confiança. Mas na ponta, como eu disse, na área mais técnica, é 75% de servidor e 25% de fora. Se você acha que eu vou tirar servidor que fez concurso, que estudou para aquela área e botar uma pessoa que não fez isso no lugar, vai fazer economia, me desculpe. Não, vai até gastar mais. Se o governo quisesse fazer economia, eu acho que na hora de botar corte de gasto, ele deveria colocar dinheiro que sai de todas as instituições financeiras, inclusive está numa das PECs que já está no Congresso, todas que eles chamaram de sobra, que eu acho que não é sobra, é superávit, será revertido para pagamento de juros. Por exemplo, a arrecadação previdenciária, que eles tanto atacam, dizendo que é deficitária, que precisava tanto daquela reforma, botaram na emenda constitucional que está no Congresso, que se for superavitário, esse dinheiro que tem a mais não vai ser revertido para a própria Previdência. Não vai virar mais benefícios, não vai virar melhor aparelhamento do INSS. Vai ser 100% usado para pagamento da dívida externa. Reverter isso é que seria fazer economia. Deixar de pagar banqueiro e investir na administração pública, investir na área de infraestrutura, investir nas necessidades da população. O que o governo quer não é fazer economia para investir. Basta ler o que está nas emendas constitucionais. A economia que o governo diz que quer fazer é para tirar dinheiro da administração pública para pagar banqueiro. Aquilo que muita gente falava, isso é discurso de militante de esquerda na década de 80, na década de 90 e até no início dos anos 2000. Contra o FMI, contra o Fundo Monetário. Não, isso é fato, isso é o que acontece e hoje muito mais com um governo 100% voltado para fazer isso. Tirar dinheiro da administração pública, reduzir despesa com políticas sociais, reduzir despesa com educação, reduzir despesa com saúde, com previdência, com assistência social, Bolsa Família. Por exemplo, tem 700 mil pessoas na fila para ter direito ao Bolsa Família. Por que não pode? Porque existe a emenda constitucional 95 que impede botar um centavo nisso porque chegou no limite. Mas a mesma emenda não impede mandar milhões e milhões de reais para o sistema financeiro. Como é que o governo vem falar em economia quando, na verdade, não tem economia nenhuma, tem desvio de dinheiro? Economizar seria correto se fosse, por algum motivo, feito direito para investir no que precisa, mas é feito de maneira errada e para não investir em nada, para mandar todo esse dinheiro para fora. Exatamente, é importante ressaltar isso, né? Essa economia que o governo fala que vai ter
não é para ser revertido, né, para a própria administração pública, porque existe a emenda constitucional 95 que veda isso. E nós temos, por exemplo, as 3 propostas constitucionais, a 186, a 187, a 188, as 3 PECs, que fazem parte do projeto Mais Brasil, que é quem diga que o Mais Brasil virá na emenda constitucional de servidores. Não, é mais uma de um mesmo projeto. A 187, por exemplo, ela pega mais de 280 fundos, todo o dinheiro que está ali, tira dos fundos, que são fundos para a área social, Fundos públicos. exatamente, e dirige todo esse dinheiro para o sistema financeiro, para pagamento de juros e pagamento de dívida. Não está preocupado com a economia. E é muito engraçado, eu fico olhando cada vez que o ministro Paulo Guedes ou que o presidente da República vão nos microfones e falam fazer economia. Quando alguém fala em fazer economia é porque está querendo o dinheiro para utilizar para alguma coisa. E eles nunca dizem o que eles vão fazer com esse dinheiro. Aí você pega a emenda 186, a 187, a 188. Se for superavitário o orçamento de qualquer órgão público, esse superávit é para pagar dívida externa. Dinheiro que tem em fundos públicos, todos, sem exceção. Tem dinheiro? Tinha. Porque agora 100% desse dinheiro vai para pagar a dívida externa. Aí daqui a pouco o fundo vai se recompondo, vai organizando, entra dinheiro. O governo fala, epa, entrou mais dinheiro nesse fundo, vem para cá. Não tem mais dinheiro direcionado e garantido para fundo nenhum. E uma coisa que a gente não pode deixar de ler é quando olhar as emendas constitucionais, a 186 e a 188, uma é chamada de emergencial, que cuida das coisas por um período de 2 anos. E a outra é permanente, transforma o emergencial em definitivo. Então, nós teremos a institucionalização do fim do investimento no serviço público, do fim do atendimento às necessidades da administração pública, do fim do atendimento às necessidades da população na área social. Tudo isso para pegar o que vai se economizar nisso e aplicar no sistema financeiro através de um pagamento de uma dívida que vai ser paga a vida inteira e nunca vai acabar. Essa PEC emergencial, ela contém um elemento também já dessa reforma administrativa, né, que é a redução da jornada de trabalho dos servidores com redução salarial de 25%. O governo ele se ampara, né, como sempre, nesse discurso da economia, da redução dos gastos, mas é importante também que a população compreenda que essa redução é de 1/4 de todo o atendimento público que existe, né? Então, se a gente já tem hospitais precários, precarizados, né, escolas precarizadas, isso vai ter 1/4 a menos de atenção à sociedade aí, né? Também. Mas a gente tem que ver o seguinte, na PEC emergencial tem isso durante um período determinado. Na PEC 188, que não é emergencial, que é a do Pacto Federativo, a mesma coisa é possível. E também tem uma outra PEC de autoria de um deputado do DEM do Rio de Janeiro, já está tramitando, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara no finalzinho do ano e vai para a comissão especial agora em fevereiro, que diz que sempre que os limites definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e agora pelas emendas constitucionais for atingido, os governos federal, estadual e municipal vão poder reduzir 25% também. Ou seja, o que seria emergencial vai virar o indefinido, porque não tem prazo. Atingiu crise, corta até 25% da remuneração. Por quanto tempo? Durante o tempo que durar a crise. E se essa crise durar 10 anos? Vai o servidor receber 25% menos, trabalhando 25% menos na sua jornada, reduzindo 25% ou até mais o atendimento. Mas tem um outro lado que ninguém toca. Pela nova regra aprovada na Emenda Constitucional 103, que é a reforma da Previdência, a aposentadoria do servidor público, assim como do trabalhador da iniciativa privada, é calculada usando 100% da sua remuneração como base de cálculo. Então, antes, pela regra anterior, eu pegava as 80% maiores remunerações e dali eu fazia a média para calcular a aposentadoria. Agora eu pego 100%. Se por um período aquele servidor teve a sua remuneração reduzida em 25%, a sua contribuição previdenciária reduz em 25%,
Consequentemente, a sua média para cálculo de aposentadoria lá no final também será menor. Não 25%, porque é durante um período, não é toda a sua vida laboral. Mas um servidor que ganhe, arredondando, R$10.000, se ele ganhar R$10.000 a vida inteira, a média dele vai ser R$10.000. Mas se depois de um determinado tempo eu começo a oscilar a remuneração dele para baixo, corto 25% durante um ano ou dois, a média não é mais, aquela média está puxada para baixo. E quanto mais tempo essa pessoa ficar com redução de remuneração, vai ter também redução na média. Quanto mais tempo, menor a média, que vai ser o final do cálculo para a aposentadoria desse servidor. E muita gente não fala disso, que é uma forma, abre aspas, de fazer economia, como diz o governo. Então não é só a remuneração que vai diminuir agora. Não é só a jornada de trabalho que vai tirar do atendimento da população 1/4 das pessoas atendendo ali em termos de homem-hora. É também o cálculo da aposentadoria desses servidores que vai ser empurrado para baixo porque salário menor, média menor. Reduz 25% dos servidores, mas convoca militares para receber 30% a mais de remuneração para suprir a ausência de servidores civis nos órgãos, né? Essa atitude do governo de convocar os militares da reserva faz sentido para o senhor? Para mim não, para o governo faz. O presidente disse naquelas maravilhosas declarações que ele dá na porta do Palácio da Alvorada que uma das vantagens de botar militar é que ele não vai entrar na justiça depois de terminar o contrato, não vai custar fundo de garantia, não vai custar nenhum encargo social. Ele vai ser apenas remunerado pelo que ele já tem, com mais até 30%. Primeiro, são pessoas que não conhecem nada de previdência social. Nós já dissemos, e alguns companheiros do movimento sindical do serviço público têm batido muito, tempo para preparar uma pessoa para trabalhar ali no atendimento não é de semanas, é de meses, um ano, até 1 ano e meio, dependendo da área. A pessoa não vai simplesmente receber, o que o senhor quer? Quero isso. O senhor vai aqui, o que o senhor quer? Quero aquilo, vai ali. Não, tem que receber, tem que dar orientação, tem que olhar a documentação, saber minimamente analisar o que está ali na mão daquela pessoa. Lembrando que o usuário da Previdência, na sua maioria, são pessoas de baixa renda, pessoas de baixa formação escolar, pessoas carentes que não têm condição de ter alguma orientação de advogado, que essa orientação muitas vezes é dada por quem está no balcão do INSS. O que acontece? Eu boto um militar que não tem a menor condição de fazer isso. Se for para ir na política que o governo defende, de dar um tapinha nas costas, mandar essa pessoa embora, dizer que ela procure a internet ou que ligue no telefone 135, não precisa de militar. Eles já fazem isso hoje. Já não deixam que os servidores deem um atendimento adequado, até porque nós temos muito pouca gente no atendimento. O presidente do INSS disse na entrevista que anunciou essa força-tarefa que 7.000 militares vão liberar 2.100 a 2.500 servidores do atendimento. Por que eu preciso de 7.000 para substituir 2.000? Porque esses 7.000 não estão preparados. Porque esses 7.000 são para fazer vista para a imprensa. Porque esses 7.000 vão simplesmente botar para fora o segurado que procurar a unidade do INSS sem dar nenhuma explicação, porque eles não têm como dar essa explicação. Outra coisa, 2.100, ainda que sejam 2.500, que sairiam do atendimento e vão para a área de análise e concessão de benefícios no INSS, não vão suprir a carência. A última contagem feita, que tem a ver com a reforma da Previdência aprovada, mostrou que no ano passado 40% dos servidores do INSS foram aposentados. Você supre isso com 2.000 pessoas saindo do atendimento para a área de concessão de benefício? Contando a quantidade já alta de servidores do INSS que trabalham em casa, com teletrabalho, com produtividade contada, interferindo na sua remuneração. Pessoas que não trabalham 8 horas por dia, trabalham muito mais porque têm que atingir metas altíssimas. São os 2.000 que saem do atendimento que vão para lá, que vão dar conta? Não é isso. Esses 7.000 são, basicamente, tirar as pessoas das unidades, é despachar para fora. E outra, dar uma satisfação para a parte da imprensa que precisa disso para justificar a modernidade do governo, que até na sua propaganda da reforma administrativa usa o INSS
para dizer que está se modernizando, mostrando 90% de atendimento pelo meio digital e 10% presencial. Empurrando gente para fora, agora com a ajuda de militares, eles vão chegar a 100% de atendimento digital. Resolver o problema do INSS significaria não fechar 500 agências esse ano, não fechar 20 unidades regionais da Dataprev, não demitir 1/3 dos funcionários da Dataprev, atualizar todos os sistemas de previdência que o órgão tem desatualizado, fazer concurso público, modernizar a necessidade que tem muito grande para atender populações carentes, que isso não foi feito. Não é botando 7 mil militares, isso aí não é nem paliativo, isso aí é pirotecnia. E para terminar, Vladimir, vamos falar de datas agora. O governo falou que vai apresentar a PEC em fevereiro, o projeto de lei de reestruturação das carreiras em março e quer aprovar tudo isso antes do período eleitoral, que o Congresso vai ficar um pouco parado, né? Você acha que isso é possível? Não. Simplesmente impossível. Primeiro, o próprio INSS. Até hoje o governo não sabe o que vai fazer com aquilo ali. Anunciaram os 7 mil militares, mas a informação que a gente tem é que Ministério da Economia e Casa Civil estão loucos, com gente correndo de um lado para o outro para tentar achar uma saída, uma vez que perceberam que anunciaram o que não dá para fazer. A redução das carreiras e cargos. Repito, desde 2017, que técnicos que já estavam no governo Temer e continuam no governo Bolsonaro vêm trabalhando nisso. Pode ser que façam? Pode, mas não acredito que entregue agora em março. A PEC está pronta? Já estava pronta antes de Bolsonaro ser empossado, mas foi aperfeiçoada no sentido que o Banco Mundial quer no segundo semestre do ano passado. Está pronto, tá. Um detalhe ou outro que se coloca, porque tem polêmicas, tem questões que nós sabemos que, ao serem entregues no Congresso no dia seguinte, vão ser questionadas até pela sua constitucionalidade, pela sua possibilidade de ser feito ou não. E a questão do ano eleitoral. O ano eleitoral não é um ano em que se trabalha normalmente até a véspera da eleição. Passado o recesso de meio de ano do Congresso, o ritmo vai cair e muito. Então, o que não for aprovado até próximo do dia 20 de julho, será para o ano que vem. Porque a maioria dos deputados e senadores vai estar envolvida em campanhas para prefeitos e vereadores nas suas bases. Alguns deputados, alguns senadores, inclusive, são candidatos a prefeitos nas suas capitais, nas suas cidades. O que a gente vai ter no Congresso no segundo semestre inteiro vamos discutir o que é consenso. Vamos aprovar o que não dá polêmica, o que depende de debate, o que depende de discussão, o que depende de convencimento. Não vai ser tão fácil aprovar. A minha opinião é que essa PEC fica para o ano de 2021. Agora, é claro que com os cofres abertos, muita coisa pode ser acelerada ainda no primeiro semestre. Não é por acaso que 3 PECs foram entregues no Senado ao invés da Câmara. E aqui uma informação que eu acho que é importante a gente ter claro. Por norma constitucional, ou seja, a Constituição determina que todo projeto de lei, projeto de emenda constitucional ou de lei complementar, não importa, de autoria do Executivo, tem que entrar no Congresso pela Câmara dos Deputados. Sabendo que na Câmara é mais difícil a tramitação, o debate é maior, a presença popular das entidades sindicais, associativas e de moradores e tudo mais é muito maior, o governo optou por entrar pelo Senado. Como fazer isso se a Constituição diz que é obrigatória pela Câmara? Simples. Pegou o líder do governo no Senado, deu a ele o texto sem assinatura, ele assinou como se fosse seu e apresentou as 3 propostas de emenda constitucional. Essa é uma forma de tramitar mais rápido no Senado e chegar na Câmara com a coisa mais ou menos pronta, com pouca chance de debate. Essa PEC da reforma administrativa diz o governo que vai fazer o caminho que a Constituição manda, que é entrar pela Câmara dos Deputados. Se fizer, vai ter muita resistência, o movimento sindical com certeza vai estar acompanhando. Nós temos um calendário das entidades sindicais do serviço público, mas com apoio das centrais sindicais, que já tem ato agora em janeiro, tem ato em fevereiro, tem atividade em março, abril,
Ou seja, a mobilização está grande. Nós teremos, por exemplo, no dia 12 de fevereiro, um grande ato no maior auditório do Congresso, que é o Auditório Nereu Ramos, organizado pelas entidades de servidores com as centrais sindicais. Ali nós vamos chamar os parlamentares e dizer: estamos de olho em vocês. Cuidado com o que for colocado para ser discutido, cuidado com o que vocês votam. Primeiro, porque é ano eleitoral e eles querem seus partidos e seus aliados sendo eleitos nas bases. E segundo, que nós estamos caminhando para o meio do mandato deles, lembrando que a outra metade significa eleição em 2022. Nós não vamos dar o espaço que os parlamentares querem. Então, dizer que tudo vai ser aprovado antes das eleições, eu acho que não. Aliás, espero que não. E ainda tem o indicativo de greve geral para 18 de março também, que as centrais estão convocando, né? Que eu acho que tem que ser muito boa, muito forte. E é claro, reforma administrativa a gente sempre bate, não custa repetir. Ela não atinge servidor, ela atinge todo mundo. Porque se uma unidade pública não funciona, o servidor pode perder o emprego, mas o usuário perde o serviço. Sim. Vladimir, muito obrigada pela conversa, muito esclarecedor e tudo. Vladimir Nepomuceno, que é diretor da Insight Assessoria, consultor sindical, ex-diretor de Relações de Trabalho do Ministério do Planejamento na gestão de Lula. A gente vai ficar por aqui acompanhando todos os trâmites de reforma administrativa. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.